Olá, ativadas do reino, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um dia da nossa jornada Mulher de Oração. Hoje é o dia 3 de 30. Hoje nós vamos falar sobre dar boas-vindas ao Espírito Santo. E aí, tem feito as atividades? Já está no nosso grupo Ativadas do Reino no WhatsApp? Se ainda não estiver, chame aqui, tá? No direct, dá um oi que eu envio o link para vocês. Tudo bem? Vamos recapitular o que nós estudamos no dia 1? No dia 1, foi conhecendo o Pai. Como que nós conhecemos o Pai? Nós conhecemos o Pai nos comunicando, nos relacionando, para gerar intimidade. Só que a gente só pode ter aquela plenitude, né? Reconhecendo Deus como nosso Pai Celestial e cuidando, né? Perdoando, se livrando de qualquer conflito, qualquer coisa que impeça com o nosso Pai terreno aqui, né? Perdoando, amando. Quando a gente perdoa, a gente permite amá-lo mais, né? Amar o nosso Pai terreno mais e ter uma conexão profunda com o Pai Celestial, né? O dia 2, nós estudamos sobre Jesus Cristo, né? O que a cruz proporciona para nós, né? Através da cruz foi proporcionado para nós uma vida com liberdade, com plenitude, com acesso a ser filha de Deus e acesso à herança, né? Somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. E como temos também essa intimidade com Jesus, nos relacionando, reconhecendo Ele, né? Como Senhor e Salvador, permitindo, né? Declarando os nossos pecados, né? E convidando Ele para fazer morada em nós. Assim, o Espírito Santo habita em nós. Como o Espírito Santo habita em nós, né, através de Jesus, então hoje a gente vai dar boas-vindas, né, ao Espírito Santo. Lembrando que essa jornada, mulher de oração, não significa que você não ore, mas venha nos trazer consciência, né, como orar melhor. São 30 passos, né, para você ter essa conexão profunda com Deus. São 30 orações poderosas para a gente conhecer esse Pai que é tão maravilhoso e que nos concede, né, tantas maravilhas. Ele é Pai que já nos concedeu tudo e basta nós acessarmos. E só podemos acessar com conhecimento. Lembrando que conhecimento nunca é demais, né, gente? Então, vamos lá? Está fazendo sentido para vocês? Espero que sim, que esteja fazendo sentido. Para mim, está fazendo, tá? Tenho aprendido muito. Tenho me achegado cada vez mais com o Criador. Então, vamos lá. Para ter liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro na vida, é necessário receber o poder do Espírito Santo. Essas qualidades só podem ser obtidas por meio dele. O que significa ter o Espírito Santo? O Espírito Santo habita em todo cristão, né? Cristão é o seguidor de Cristo. Uma pessoa cristã significa que ela segue, né? Segue as leis de Cristo, segue Cristo, confia nele
e por confiar e seguir, quer cada vez mais, né, ter um estilo de vida parecido. Sermos santos. Santidade significa estar separado das coisas que não provêm de Deus. Então, o Espírito Santo habita em todo cristão. Aceitamos Jesus porque o Espírito Santo nos atrai a Ele. O Espírito de Deus abre nossos olhos para que consigamos enxergar os erros de nossos caminhos e a necessidade de arrependimento. Então, o Espírito Santo, quando ele habita em nós, primeiramente, o Espírito Santo, ele nos atrai. Nos atrai o quê? A Jesus. Quando temos esse encontro com Jesus, não é só de ouvir, mas de sentir, de desejar viver, né? Essa vida diferenciada. O que é que acontece? Quando a gente decide, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, ele não só nos atrai, mas quando conhecemos e decidimos que queremos viver esse estilo de vida, o Espírito Santo habita em nós. Quando o Espírito Santo habita em nós, o que acontece? É como se fosse um sensor, né? Tem aquela pessoa que tem desconfiômetro, então o Espírito Santo é isso, é esse sensor que deixa a gente sensível para as coisas boas e ruins. As coisas boas ele vai guiar para a gente continuar nesse caminho. As coisas ruins ele vai te incomodar, ele vai sussurrar no seu ouvido, ele vai falar, isso não é bom. E vai trazer aquela confusão, né? Aquela dúvida. E quando gera dúvida, significa que não é algo bom, né? Porque Deus não é Deus de confusão. E sim, é um Deus, né? Que clarifica. É um Deus certo. É um Deus que sabe, né? Todas as coisas. Então, ele não é um Deus de confusão. E o Espírito Santo é esse sensor que ele guia nossas vidas, conduzindo para o caminho certo, né? E retirando nós daquela escuridão, não permitindo que a gente cometa. É claro que a decisão se vai cometer algo errado ou não é nossa, né? Porque ele habita em nós, ele sussurra e nos deixa mais sensível. Só que cabe a nós decidir se quer ouvir a voz do Espírito Santo ou a voz de confusão, aquelas vozes que impede de estarmos conectados com Deus, que impede de estarmos em paz com o Criador, né? Ter o Espírito Santo significa pertencer a Deus. O objetivo de ter uma vida de oração é se aproximar de Deus e desfrutar de um relacionamento cada vez mais íntimo. O Espírito Santo é a garantia de que você pertence a Deus. Vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. E se alguém não ter o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8:9. Então, quando temos o Espírito Santo, a gente fica, né, além de ter esse sensor, a gente não cede aos desejos da carne, né? Aquelas distrações que nos leva, né, vamos colocar aqui, aos prazeres da vida. Porque esses prazeres da vida não são coisas, né, do espírito, mas sim da carne. A nossa carne, essa matéria, ela deseja, né, desfrutar de coisas que não provêm de Deus. Só que quando temos o Espírito Santo, a gente já não age através da carne, e sim do Espírito, né? Então a gente agindo através, né, do Espírito, com essa intimidade, o Espírito Santo habitando em nós, nós começamos a
endireitar o nosso caminho e cada vez mais seguir para o caminho correto, né? O caminho certo de Deus. Ter o Espírito Santo significa capacidade de ser transformada. Então, quando eu tenho o Espírito Santo, aquilo que eu era já não serei mais. Por quê? Eu serei transformada, eu serei uma nova criatura. Muitas das pessoas, porque as pessoas mais próximas da gente, elas não conseguem acreditar em nossa transformação. Porque elas sabem os nossos defeitos, porque elas se relacionavam com a gente, né? Elas tinham intimidade, então sabem do que a gente era. E quando a gente é transformada, isso somente, né, através pelo Espírito Santo, somente conforme a vontade de Deus, e quando decidimos, o que acontece? A transformação é tamanha que as pessoas nem conseguem acreditar. E só com o nosso estilo de vida, né, guiado pelo Espírito Santo, a gente consegue impactar outras vidas e principalmente aquelas vidas que é mais íntima da gente, né? Que se relacionava mais intimamente. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Somos libertos na presença do Espírito Santo, e é extremamente importante se lembrar disso. Então, através do Espírito Santo, nós somos libertos. E o que é liberdade verdadeira? É fazer, né? É aceitar os prazeres da carne? Não. Liberdade verdadeira é você reconhecer Deus, né? Como seu Pai Celestial. É reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É ter uma fé inabalável, independente da circunstância, dos problemas, né? É ter a certeza que nele teremos cura, teremos solução, e por mais que precisaremos, né, passar por essa prova que venha a me fortalecer, vamos sair mais fortes. Além de mais fortes, teremos vitória com êxito, né, com excelência. Ter o Espírito Santo significa não ter de andar segundo a carne, como eu havia dito. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Romanos 8,13, né? Então, nós não podemos ceder aos prazeres da carne. Porque quando a gente cede, a gente se afasta de Deus. A gente não permite que o Espírito Santo seja habitado em nós, fazendo uso, né, de nós para termos um estilo de vida que agrade a Deus, um estilo de vida que nos leve para a luz, né, que faz a luz resplandecer. Ser guiado pelo Espírito Santo não apenas detona obedecer a mandamentos específicos de Deus, mas também significa ser sensível às sugestões silenciosas do Espírito Santo em todos os momentos. É ter uma percepção provinha dele sobre o que fazer e quando fazer, e saber também o que não fazer. Então, através do Espírito Santo, é isso. Esse sensor, ele nos permite, vamos frisar aqui, para a gente introjetar, né? A gente internalizar mesmo dentro da gente. Com o Espírito Santo, nós ficamos mais sensíveis. Ele é o sensor de nos guiar para os caminhos certos e para nos alertar daquilo que não é certo. Ele alerta a gente e a gente decide desviar, né? Não caminhar para o lado das trevas, e sim
permanecer na luz. Ter o Espírito Santo significa estar com Jesus após a morte. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também habita em vocês. Romanos 8:11. O Senhor não a deixará, nem a abandonará, pois você está ligada a Ele para sempre. Então, através do Espírito Santo, nós estamos ligados ao Senhor para sempre. O Espírito Santo é um adiantamento gigantesco feito em nossa alma, que garante que fomos comprados por um preço e que nossa redenção plena ocorrerá quando formos ter com Deus. Então, quando fala aqui da alma, o que acontece? São nossas emoções. Então, através do Espírito Santo, a gente consegue ter domínio sobre as nossas emoções, né? Eu não vou agir conforme as minhas emoções. Se eu estou feliz, faço isso. Se eu estou triste, se eu estou com raiva. Então, o Espírito Santo, ele nos deixa sensível para a gente não agir conforme as nossas emoções. Ele tem domínio, né? Sobre a nossa alma. Ter Espírito Santo significa capacidade de ser guiado por Deus. Deus são filhos de Deus, né? Então, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14. Então, precisamos ser guiados, conduzidos cada vez mais, né? Para resplandecer essa luz divina que há em nós. Então, se somos guiados pelo Espírito Santo, dificilmente, né? Vamos colocar aqui, se somos guiados verdadeiramente pelo Espírito Santo, dificilmente nós vamos ceder aos prazeres e vamos andar nas trevas. Nós vamos estar na luz, né? E somos filhos de Deus, né? A palavra grega para ser guiado nesse versículo também pode ser traduzida por ser continuamente guiado. Isso quer dizer que o Espírito Santo pode nos orientar ao longo dos dias. A Bíblia também nos recomenda: deixe-se encher pelo Espírito, em Efésios 5:18. Essa passagem sugere que sejamos enchidos continuamente. É como a caixa d'água, né? Aquela água vem da rua e sobe para a caixa. Só que se parar de vir água da rua, nós vamos usar essa água dentro de casa, dando descarga, fazendo alimentos, tomando um banho e vai secar. E o Espírito Santo também é assim. Nós devemos pedir a Ele, nós devemos dar essa permissão, porque Ele não é um invasor. Nós somos livres para isso, para ter a liberdade de escolha. Então, nós temos que escolher e pedir: enche-me de Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, habita em mim. Faz uso, eis-me aqui, usa-me. Por quê? Quando somos enchidos continuamente, então dificilmente a gente irá para as trevas, e sim seremos guiados, né? Na luz. Não para a luz, né? Mas na luz. Ter Espírito Santo significa sempre ter ajuda e esperança. O Espírito Santo nos ajuda em todas as coisas. O conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse, em João 14:26. O Espírito Santo nos enche de esperança e paz, Romanos 15:13. Então, o Espírito Santo, além dele ser um conselheiro, ele nos enche de esperança, de paz. Muitas das vezes a gente se sente assim, sem solução, né? Sem solução,
Só que o Espírito Santo, ele nos enche de esperança. Então, como ele nos enche de esperança, a gente consegue, né, ver adiante, além do que os nossos olhos conseguem enxergar. E nos dá paz, para a gente não se precipitar, não sair da perseverança, né? Então, nós persistimos de maneira plena, de maneira que o coração da gente tenha certeza que vai dar certo, que já deu certo. E não tem coisa melhor do que ter paz de espírito, né? Não há coisa melhor do que ter paz de espírito. Ter o Espírito Santo significa capacidade de orar com mais eficácia. O Espírito Santo nos auxilia a orar com poder. Ter Espírito Santo significa capacidade de se mover no poder de Deus. Ter o Espírito Santo significa ter acesso à sabedoria e à verdade de Deus. Não há nada melhor do que essa sabedoria do alto, né? Porque todo dia a gente estamos aí para aprendermos mais, aprender algo novo. Só que quando aprendemos, né, quando temos esse discernimento, essa sabedoria do alto, não há nada comparável a essa sabedoria intelecto, né? A essa sabedoria científica. Não há nada comparável com essa sabedoria do alto. Para ter uma vida bem-sucedida, precisamos ser pessoas que têm compromisso com a verdade. Necessitamos ter o Espírito da verdade em nós, ensinando o que é verdadeiro e o que não é. Então, se nós temos o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, a gente consegue prosperar, a gente consegue ter esse compromisso, né, com a verdade. Porque Deus não é Deus de confusão, não é Deus de mentira, e sim da verdade. Precisamos que o Espírito da verdade nos capacite a discernir a verdade em todas as situações. João 14, 16 a 17. Então, o Espírito Santo de Deus também ele é chamado de conselheiro, Espírito da graça, Espírito da vida, Espírito de adoção, Espírito de santidade. Ele é eterno e é Espírito de santidade, onipresente, onipotente, é onisciente. O Espírito Santo lhe proporciona uma vida repleta de sentido e satisfação. Ele a edifica, ele torna a palavra de Deus viva e por seu poder capacita você a realizar coisas que nunca faria sem ajuda. Então, pare e pensa, né? Como seria possível viver sem o Espírito Santo? É difícil, né? É muito difícil. Sem o Espírito Santo, nós não somos capazes. Não somos capazes de ter uma vida plena, uma vida verdadeira, uma vida com sucesso. Sem o Espírito Santo, nós não teremos esse sensor que nos guia para a luz cada vez mais, que resplandece essa luz, que nos mostre, né? Que nos mostra o caminho a prosseguir, que nos permite ter um estilo de vida parecido com a de Jesus, conforme a vontade de Deus. Está fazendo sentido para vocês? Fala aí. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Desde quando eu tive a oportunidade
de conhecer o Espírito Santo e de confiar e pedir que ele habitasse em mim, a minha vida, ela mudou, ela foi transformada. E não há nada melhor do que ter o Espírito Santo em nós. Poder da oração. Chegamos na hora do poder da oração. Uma oração que poderosa que a nossa autora permite, né, nos presenteia. A autora é Stormy Omantia, mulher de oração. Senhor, é tão bom estar em tua presença, pois nela tudo faz sentido. É maravilhoso encontrar-me mais uma vez em casa contigo em oração. Sempre que estou contigo, sinto paz, amor e alegria crescerem dentro de mim. Quando não passo tempo suficiente em tua presença, sinto muita falta da sensação inestimável de plenitude que desfruto ao teu lado. Deus, apresento-me diante de ti para pedir que me enches mais uma vez com o teu Espírito Santo. Purifica-me com tua água viva. Lava-me qualquer dúvida, medo ou preocupação em meu coração. Tira tudo o que há em mim, que não pertence a ti. Permite-me andar no Espírito e não na carne, e demonstrar o fruto de teu Espírito. Faze uma obra completa em mim, a fim de que eu possa demonstrar teu puro amor aos outros. Então, mais uma vez, nós vemos aqui que não é só sobre mim, mas sobre o próximo, né? Quando somos transformados, começamos a sentir-nos incomodados, porque a gente não quer só pra gente. A gente quer pra família da gente, pro vizinho, pros outros. A gente não quer, de maneira egoísta, viver essa plenitude sozinha, porque de nada adianta, né? De nada tem valor, de nada tem sentido. Então, quando começamos a ser transformados e ter esse estilo de vida, a gente também começa a transmitir e a desejar isso para o próximo também. Por mais que não seja fácil, por mais que eles não compreendam de imediato, mas é uma semente que nós estamos plantando, né? E temos certeza que ela germinará e frutificará, né? No momento que ela decidir conhecer, né? Conhecer esse Deus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e permitir que o Espírito Santo habite em cada um, né? De nós, em cada uma dessas sementes que foi germinada, né? Foi plantada. Hoje é o dia 3/30. Não esqueça que no grupo Ativadas do Reino temos atividade. Façam, internalizam, transmite para o próximo. Escrevam. Quando a gente escreve, a gente aprende. Quando a gente ensina, né? Quando a gente está transmitindo, a gente está ensinando. E automaticamente a gente está aprendendo mais, né? E pratique. Não adianta só falar do Espírito Santo se a gente não tiver esse relacionamento. Se a gente não pedir que ele habite em nós, que ele nos encha todos os dias. Então não se esqueça. Todos os dias temos que nos encher do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai, você vai domingo na igreja, né? E vai ficar a semana toda. Então, todos os dias temos que pedir, enche-me de Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enche-me de ti, tá? Vamos orar para finalizar? Obrigada, Senhor, por mais um dia estarmos aqui, presente, aprendendo mais de ti. Aprendendo e
e convidando e recebendo o Espírito Santo, dando as boas-vindas a Ele. Não há nada melhor, Senhor, que sermos guiados pelo Espírito Santo. Não há nada melhor, Senhor, que esse sensor que nos direciona, que nos mostra o caminho certo a seguir, que nos livra de caminhos que não provêm de Ti, de caminhos onde há escuridão. Ó Espírito Santo, habita em mim, habita em cada um de nós. Enche-nos de Ti. Que seja um dia cheio de Espírito Santo, que a nossa face resplandeça a Tua luz, o Teu amor. Que possamos, Senhor, ser usados por Ti cada vez mais, que possamos ser luz, abençoando outras vidas, que da nossa boca só saia o que provém de Ti, que só saia vida e não morte. Obrigada por tudo, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Beijos, ativados do reino, façam atividades, fique com Deus.